good, you fucking fight back. Vamos começar a falar então do Campeonato Carioca, vamos falar desse empate entre Madureira e Flamengo, ficaram no 0-0 lá em Cariacica. E aí, Júlio, era o time titular do Flamengo, né, que estreou com vitória, uma vitória magrinha na quinta-feira, que foi o jogo adiado da quinta rodada, depois no final de semana venceu mais uma vez e agora ficou no 0-0 contra o Madureira fora de casa. Você acha que pode mesmo ligar o sinal de alerta? Fora de casa, entre aspas, né? Dá uma olhadinha na arquibancada ali, né? A torcida estava em peso. Lá no Espírito Santo, onde o Flamengo tem muita torcida, né? Estádio completamente lotado. O Flamengo tem torcida no Brasil inteiro, né? No Brasil inteiro, exatamente. É interessante porque o Espírito Santo é estado vizinho, né? Sim. E o Flamengo titular, né? Jogou com o time reserva na primeira partida na semana passada, titular no final de semana, titular hoje de novo. Obviamente que os olhos são todos para o jogo contra o Palmeiras, pela Supercopa do Brasil e, obviamente, o Mundial de Clubes. E a gente vai ver pelos melhores momentos que, logicamente, é um jogo que o Flamengo poderia ter vencido. Né? Foram várias chances de gol. O goleiro do Madureira fez defesas importantes como essa. Teve bola na trave. Mas teve substituição do Pedro pelo Everton Cebolinha, né? Do Everton Ribeiro também foi substituído, né? Saiu no segundo tempo. Enfim, algumas decisões do Vitor Pereira que talvez indiquem um Flamengo jogando de outras formas. Vamos ver. É muito cedo ainda. Ele ainda vai fazer os testes, ele ainda vai tirar as conclusões dele. Mas eu acho que esse empate ele é muito mais acidental do que propriamente um sinal de que é errado no Flamengo. Foi muito mal o Vitor Pereira hoje. Muito mal. Essa é a verdade. Virou Paulo Souza. Também me lembrei do Paulo Souza hoje. Marinho pelo lado esquerdo, isso lembra o Paulo Souza. Me lembrou também. Mateuzinho, para ser ruim, falta muito. Renato, quem é o padrinho do Mateuzão? E por aí vai, né, gente? Cebolinha é o Luan do Flamengo. Time lento e preguiçoso desde o início. E meio de campo espaçado. Varela limitadíssimo. Enfim, novo Paulo Souza à vista. E por aí vai. Eu acho o seguinte, cara. Já estou chamando o cara de pessoa pardal. Hoje tenho que chamar mesmo. Tenho que chamar mesmo. Porque é o seguinte, cara. Vamos falar sério. O cara não conhece o time do Flamengo. Não ganhou o primeiro tempo, foi 0-0. Cara, dá mais tempo para os caras jogarem. Dá mais tempo para o Pedro jogar. Dá mais tempo para o Gerson jogar. Dá mais tempo para o Ayrton Lucas. Porra, vai começar a trocar alucinadamente, cara. Alucinadamente foi o que ele fez. Ele trocou jogadores alucinadamente. Não, mas ele está testando, isso aí é bom para o futuro. Será? Será que vai fazer esse tipo de teste agora? Olha, eu tenho sérias dúvidas. O Flamengo não pode empatar com Madureira de 0-0, criando quase nada. Isso é que é o mais importante. Se dissesse, não, chutou 3 bolas na trave, chutou uma só. O goleiro fez defesas espetaculares. As chances se sucederam. Não houve nada disso. Não houve nada disso. E o Vitor Pereira saiu simplesmente substituindo todo mundo. Eu vou botar aqui a escalação na tela para a gente poder discutir sobre isso. Só um minutinho. Deixa eu botar aqui. Olha lá. Vamos ver aqui. Tem cabimento. Varela para o Mateuzinho, vá lá, tudo bem. Ayrton Lucas por Mateuzão? Que raio de substituição é essa, minha gente? Fala sério. Quem é o treinador minimamente sério que troca o Ayrton Lucas pelo Mateuzão? O Vitor Pereira trocou. Gerson pelo Marinho. Pelo Marinho.
O Marinho foi jogar na lateral esquerda, minha gente. Pior do que o Paulo Souza fez com o Everton Ribeiro. Ele botou o Marinho na lateral esquerda. É uma piada, não é não? Matheus França no lugar do Everton Ribeiro. Ok, o Everton Ribeiro pode não ter feito um primeiro tempo espetacular. Mas o Everton Ribeiro, cara, tem que deixar ele jogar mais. Aí trocou pelo Matheus França. E Pedro pelo Everton Cebolinha. Amigos, me desculpe. Isso é uma piada de mau gosto. As substituições do Vitor Pereira, já ia chamar de Paulo Souza, aliás, merecia chamar de Paulo Souza. Paulo Souza 2, hoje, foram catastróficas. Catastróficas. Ah, mas ele quer testar. Pô, vai testar no diabo que o carregue, pô. Vai testar com o mínimo de coerência. Vai testar jogador no lugar da posição do outro jogador. E não inventar essas coisas malucas que ele inventou. Você tira o Pedro, cara. Precisando ganhar o jogo, como é que você tira o Pedro, cara? Isso aí me cheira a uma coisa muito mais séria que me preocupa. Esse cara tá louco para desfazer a dupla Pedro e Gabigol. Se ele fizer isso, é o início do fim dele. Ouçam o que eu estou dizendo. Se esse cara tirar o Pedro e o Gabigol, desfizer essa dupla, é o início do fim dele. E ele parece que tá louco para fazer isso, cara. Porque é o segundo jogo que ele saca o Pedro. Porra, o Pedro é o cara que faz o gol, bicho. Que diabo é isso? Ah, é um brincalhão. Não há outra palavra para dizer que não seja um brincalhão. Um brincalhão da pior espécie. Da pior espécie. Esse Mateusão é um bonde. Vamos combinar? Esse Mateusão é um bonde, um puta bonde. E o Flamengo insiste em botar esse bonde em campo. Não tem desculpa, cara. Falando sério. É segundo jogo, ok, tudo bem, mas porra. O cara que tira o Pedro e coloca o Mateusão tá de sacanagem, né? Não é possível que um treinador que vê os treinos, que já viu os jogos anteriores, que já jogou contra, ache que o Mateusão é do nível do Pedro. Absurdo, cara. Não tem a menor explicação para o cara tirar o Pedro num jogo que está 0-0 e que o Flamengo precisa ganhar. Não tem explicação, é simples assim. O cara que tira o Pedro num jogo desse é um idiota, num alto termo. Me desculpe. O Pedro estava jogando mal, o time inteiro estava jogando mal. O time inteiro estava abaixo. Então, por que sacar o Pedro, que é um cara que numa bola vai lá e decide? Para botar o Mateusão, que é um bonde, vamos falar com todas as palavras, o Mateusão é um bonde. A melhor coisa que o Flamengo faz com o Mateusão é tocar ele adiante. Ele é um puta bonde. E aí o cara vai, tira o Pedro e bota o Mateusão. Pô, tá de brincadeira. Realmente tá de brincadeira. Linha de passe é a nossa hashtag para você participar. Estou muito bem acompanhado, Leonardo Bertozzi, Paulo Calçade de volta. Paulo Calçade, estávamos com saudades de você, de verdade. Eu digo mesmo. Vitor Birner, Breiler Pires é o nosso time escalado para esta noite. 1 hora de duração, destaques para as duas maiores torcidas do Brasil. Uma delas, feliz, a torcida do Corinthians, com a vitória, a primeira vitória no Campeonato Paulista. A outra, assim, deu até para sentir um pouco de preocupação com um pouco do que aconteceu lá em Cariacica. Eu estou me referindo à torcida do Flamengo, a maior do Brasil, que viu o time empatar por 0-0, enfrentando o Madureira. O Flamengo não desempenhou um bom papel com seus fortes titulares já preparados, né? O início da preparação, início, meio, porque as coisas se atropelam, são tão rapidamente, né? Acontecendo. E tem mais 2 jogos antes da primeira das decisões contra o Palmeiras da Supercopa, né? E o Flamengo hoje não foi bem. Do jogo desse time, um time que o Paulo Souza o Vitor Pereira já adiantou que vai repetir no fim de semana
contra o Nova Iguaçu. Por esse desgaste, o Vitor condiciona suas mexidas. Então, o Marinho de lateral, e é o trauma do Paulo Souza, que o Marinho foi utilizado como ala e alguns jogos não funcionou, e o torcedor já, olha o cara fazendo uma mexida que o outro técnico tentou, um outro técnico português, e não deu certo. Mas ele faz e justifica naturalmente no final, que é porque não tinha o Felipe Luiz à disposição, não tinha um lateral reserva, precisava segurar o Ayrton Lucas, segurar a minutagem, e tem de jogar o Marinho por ali. Ele poderia ter feito outra coisa, poderia ter colocado mais um zagueiro, faz uma linha de 3, fecha com um jogador de meio campo pelo lado esquerdo? Poderia, mas seria igualmente uma improvisação. Ele possivelmente escaparia de críticas por não ser o Marinho na lateral, algo que o Paulo Souza tinha feito. Mas não deixaria de ser um improviso. E para mim, se fosse o Vitor Pereira testando o Marinho ali, como uma ideia para o ano, o Marinho pode ser um jogador mais ofensivo pelo lado, aí de fato o torcedor do Flamengo teria motivo para acender o alerta, ligar a antena. Mas não foi isso. Eu concordo com o Brenner, assim, não é que ele está pensando, nossa, o Marinho vai ser uma opção para lateral esquerda para começar os jogos, não é nada disso. E hoje era um adversário que tinha uma proposta exclusivamente defensiva. Quem viu São Paulo e Ituano aqui no domingo, acho que foi um jogo muito parecido no sentido de até mesmo as dificuldades que o time teve para criar e para gerar situações. E o adversário não atacava por aquele corredor, então nem fazia muito sentido você segurar um lateral por ali e não arriscar. Então acho que foi uma tentativa. No final das contas, tudo é muito condicionado pelo resultado, né? Se o chute do Gabigol que bateu na trave é um pouquinho para lá, 1-0, atuação ruim, mas tá bom, ganhou, não vamos fazer grande drama aqui em função disso. Poderia ter vencido, por um detalhezinho. Não foi um Flamengo que criou múltiplas chances, mas teve pelo menos uma chance ali muito clara de vencer, acabou não aproveitando, e até um lance que o Gabigol normalmente converte, que era uma bola boa ali, com o goleiro à sua mercê para fazer o gol. Mas assim, acho que na boa, não é o momento de se fazer drama, nada. O que me parece muito claro é que assim, tanto o Flamengo quanto o Palmeiras, que vão fazer o primeiro jogo, o grande jogo do futebol brasileiro no ano, apesar de ter Palmeiras e São Paulo domingo, apesar de ter outros clássicos. Começa a temporada esse dia. Grande confronto do futebol brasileiro no começo do ano é Flamengo e Palmeiras. Nenhum dos dois já está 100% em condição física, técnica, de preparação. A gente vai ver quem vai chegar melhor, mas acho que me parece muito óbvio que você não vai estar no pico. O Flamengo não vai poder demorar para estar no pico, mas o Flamengo vai ter que estar no pico dali a 2 semanas quando estiver no Marrocos. Por que o Flamengo trocou de treinador? Para mim tem 2 motivos claros. Primeiro, final da Libertadores e final da Copa do Brasil. Chegou às 2, ganhou as 2. Troféus vieram no nível de jogo, não. Uma veio nos pênaltis. Eles esperavam passar por cima, atropelar o Corinthians, e observaram que tinha um treinador do outro lado que conseguiu minimizar os danos ali numa final em que havia um favorito que tinha... Se não dá Flamengo, você imagina a situação. Como seria? Bom, aí ficaria mais fácil, até para dispensar o Dorival. E na final do Libertadores, enquanto foram 11 contra 11, o Atlético levou um problema para dentro de campo numa marcação individual que o Flamengo não jogou. Encaixotou o Flamengo. Encaixotou o Flamengo. Então, ali eles pensaram, isso aqui é uma máquina, mas precisa mudar. Eles não acreditaram no trabalho do Dorival nesses 2 momentos. Para mim isso ficou claro. Então veio o treinador. Pegaram o treinador que era do Corinthians, só que é um trabalho novo. Ele não pode, manter o time do Dorival, exatamente como jogava o time do Dorival, senão, por que trocou? E ele fazia críticas àquele time, deixou claro, chegou ao losango. Sim. A maneira de marcar sem a bola, os retornos eram diferentes. Só que ali era a maior zona de conforto do Brasil, que era, o que você quer fazer? Você joga, o Gabigol faz um favor aqui e tal. Todo mundo convencido e o Flamengo jogou. Agora, com o Vitor Pereira não vai ser assim. Só que ele tem pouco tempo para transformar o Flamengo num híbrido entre o que era do Dorival e o dele. Porque eu acho que o dele ainda vai vir depois do Mundial. Este aqui é um Flamengo para tirar da pré-temporada, reunir aquilo que funcionava com o Dorival dentro daquilo que o Vitor Pereira acredita para surgir um outro Flamengo. Existe um Flamengo até o Mundial de Clubes e depois o Flamengo que nós temos que esperar para ver exatamente qual é. Até porque o mercado ainda está aberto, o Flamengo atua vigorosamente, né? O Flamengo não vai com pé mole no mercado. As contratações são contratações pesadas, como foi a do Gerson agora. Só que
Ele veio, tem o Thiago e tem o Gerson. Eu tenho a Arrascaeta, tenho o Everton. Tem o Gabigol, tem o Pedro, tá bom. E a largura do time? Isso no manual de qualquer treinador, principalmente os portugueses, a profundidade aqui é a largura. Aí tem o Varela, não dá, né? O pessoal tá saudade do Rodinei. Nossa, né? jogou muito mal hoje. Não dá. Ficou pior do E o Flamengo. Mateuzinho no banco. O Ayrton Lucas também não ocupou esse espaço do lado esquerdo. Então você tem todo mundo se associando pelo centro. Eu, como adversário, boto todo o time aqui. Tanto é que, e fica mais fácil jogar, não jogar pelos lados. Boa conversa. Cadê o Everton Cebolinha? De novo. E assim, aí você pensa, mas não tá funcionando, porque acontece, são seres humanos. Então tá lá o Dorival e o cara se sente um pouco, né? Tá chegando, tem pouco tempo de clube, tá chegando num lugar onde outros já estão bem ambientados, mas aí vira o ano, troca técnico. O cara continua tendo minutos e não apresenta nada. Mas ele terminou a temporada relativamente bem, teve uma sequência. Bem relativamente, né? Você está sendo generoso. Para Everton Cebolinha, Exato, muito então, bom. pode apresentar. Mas em relação investimento. ao início, ele conseguiu ter uma sequência de jogos razoáveis, alguns bons jogos até. Eu só não vejo que com 2 jogos do time principal dá para cravar que tem caso perdido. Varela, por exemplo. Exatamente. Concordo. Varela não é um caso perdido. Varela, Perfeito. pelo Uruguai contra a Gana, fez um jogaço na Copa. Você pode dizer o seguinte, hoje talvez isso tá mais, isso por 2 jogos. O Mateuzinho seja uma solução para resolver um problema que existe porque não dá para resolver. Porque ele está acreditando, fala, vou repetir o time. Então ele está insistindo. O Mateuzinho, talvez ele tenha essa convicção. Se eu colocar para jogar, ele vai render. Eu vou tentar o Varela, mas esse aqui dá segurança, na questão de segurança aí, só a cabeça do Vitor Pereira. Mas isso ele tem. Mas é isso aí, o Breler. O mundo caiu porque empatou. É que eu acho Se que tivesse vencido 2-0, Uhum. estaria falando, pô, que máquina, agora vai pegar o Real Madrid e estraçalhar. Eu acho que a questão de discutir o Everton Cebolinha ela é muito importante, porque o Everton Cebolinha tem ali uma brecha enorme para ser titular do Flamengo se ele jogar futebol que se espera dele. Porque ele é o cara que é o atacante de beira de campo, é o cara que pode recompor meio campo, é o cara que pode colocar a dúvida e a solução para o treinador de como jogar com um time que marca mais no meio campo, que ainda tem poderio ofensivo, e a dúvida é do que fazer com os 3 de frente, porque o Arrascaeta, para mim, não perde a posição pela característica, a não ser que esteja jogando muito mal, e eu não acredito nisso. Até hoje, num jogo medíocre do time, ele vai bem. Ele é um problema para uma configuração de Flamengo, Cebolinha. Tá bom. Imaginar que o Cebolinha está arrebentando. Tá bom, você tem Cebolinha, você tem o Pedro Isso. e tem o Gabigol. Isso. O Gabigol é sagrado. É o jogador que resolve os jogos Então grandes. tem 3 vagas no meio de campo. O Arrascaeta toma uma delas. Isso. O Thiago Maia fica com a outra. Gerson. Gerson é Thiago, Gerson é Arrascaeta. Quando Everton Ribeiro. Então. Lado direito. Então, quando perde a bola, quem volta? Então, Pelo lado. a minha... Como é que você vai... O Gabigol, você vai voltar agora? Você não volta. Olhando o encaixe dos jogadores, vamos supor que em algum momento todos joguem no nível melhor possível. E você pensa na característica do técnico. Junta isso às dos jogadores, o jogador que tem mais problema para ficar na equipe vai jogar o tempo inteiro. Mas estou falando começar o jogo, é o Pedro. É o Pedro. Porque o Cebolinha faz ali o lado, a Arrascaeta circula, o Gabigol já jogou como centroavante e se movimenta muito, e o Gerson também tem o encaixe com o Gabigol, e todos os jogadores ali que geram uma movimentação que o adversário pega, sabe, coloca o cara, o que eu faço agora para marcar esses caras? É o Pedro. Só que enquanto todos não jogarem bem, o Pedro dificilmente sai, porque ele resolve jogos no setor do campo mais precioso do futebol, que é dentro da área. E não é um cara que joga só dentro da área. Então, para que ele saia, os outros precisam jogar muito bem. E os outros se encaixam mais na ideia de jogo do Vitor Pereira do que propriamente o Pedro. Quer dizer, é uma disputa que eu espero durante a temporada, não sei se para o mês que vem ou mais para frente, num nível muito alto. Para o Mundial, improvável que a gente tenha mudança. Não sei. Mas Vai pegar o Real Madrid, a gente já discutiu isso, eu e o Léo aqui. Talvez até ele colocasse um jogador a mais no meio campo. Eu acho que, até para corroborar com você, Bini, se o Everton entrasse bem nesses jogos,
em qualquer jogo, com mais frequência, ele criaria essa dúvida. Sim. Pô, mas o Everton é um cara que quando eu perder a bola vai fechar o lado. Quer um exemplo? Michael. Sim, isso. O Michael chegou a colocar dúvida em relação à titularidade dele numa decisão de Libertadores contra o Palmeiras. Por tudo que tinha feito, com as oportunidades aproveitadas. No momento que tinha Bruno Henrique, no momento em que você tinha peças, você tinha vacas sagradas ali já do Flamengo. Né? Nesse momento é mais fácil a gente imaginar o Gerson jogando mais para a esquerda, a Arrascaeta mais por dentro do que tem sido escalada, porque o Everton Cebolinha entra em campo e não gera dúvida. So will you fucking fight back?